Vocês enviaram, então, currículo e carta de intenções por e-mail para nós agradecemos muitíssimo o interesse de todas, né, faremos uma ótima seleção, temos, postulantes, candidatas de excelente nível e que temos certeza que alinhadas, né, com, a nossa associação Mães e Pais pela Democracia e o nosso projeto Teias Atípicas. Eu quero dizer para vocês, além disso, que acompanha o presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, essa reunião, Júlio Sá, a Isis, que é a nossa gestora do Teias Atípicas, do Transfere Gov, que faz a relação com o Ministério dos Direitos Humanos, com toda a burocracia, né, que exige esse nosso trabalho, e também a Juliana, que é a nossa social media, que está nos possibilitando apoio técnico aqui, também articuladora, né, deste projeto, desse importante projeto. Nós vamos publicar a partir de amanhã um termo de referência que também instrui o nosso processo seletivo e detalha questões que a gente vai estar apresentando aqui. Tá? Lembrando que vocês a qualquer tempo podem nos questionar por e-mail em relação às dúvidas, tá? Quero dizer para vocês que esse é um projeto da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com a Mães e Pais pela Democracia, tá? Tal qual é o balcão de direitos das famílias atípicas RS. Então, dito isso, eu quero então passar de pronto a palavra para o presidente Júlio Sá, que vai apresentar a nossa entidade, e depois eu volto para apresentar o projeto e encantar vocês também, né, gente? Porque a gente quer realmente que vocês se encantem pelo projeto, por esse sonho construído coletivamente, por nós, e o nosso presidente é um pai atípico, uma raridade, né, gente? Eu vi que alguém deu boa noite a todas e todos, só temos um homem, né, presente, que é o nosso, das 50 pessoas aqui nesta live, nessa noite, e como vocês viram, está sendo gravada, tá? Porque a gente precisa, então, garantir a isonomia desse processo seletivo e o esclarecimento de todas as informações que forem necessárias para todos os postulantes. No nosso caso, as postulantes, presidente. Bem-vindo. Uma boa noite a todas. É uma alegria receber mais de meia centena de pessoas interessadas em participar desse projeto tão desafiador, tão necessário, tão bonito, que é o Teias Atípicas, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E antes de conhecerem o projeto, acho importante conhecerem a casa que o abriga, que é a nossa associação, a Associação Mães e Pais pela Democracia. Então, vou começar a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 58 anos. Diferentemente da Aline, não tenho duas partes de cabelo, uma para prender, uma para soltar, porque eu quase não tenho cabelo. Estou usando um óculos preto, um casaco verde musgo, e atrás de mim tem uma estante de livros, então, para que todos vejam. A Associação Mães e Pais pela Democracia nasceu em 2019, em contraponto ao famigerado Escola Sem Partido, que era um movimento que pregava o pensamento único, que perseguia professores, que pretendia censurar as escolas, e desde então a gente vem fazendo uma luta bastante intensa, mais focado na área da educação, contra o homeschooling, contra a escola cívico-militar, mas também atuamos na área dos direitos humanos. Temos assento no Conselho Estadual de Direitos Humanos, fazemos parte do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa, integramos a Cátedra Unesco Cidades que Educam, já presidimos e fazemos parte do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. A Aline foi presidenta do Conselho na última gestão, e eu tive a honra de ser conselheiro também do Conselho Municipal de Educação. Hoje temos outros representantes da nossa entidade lá nesse órgão. Eu penso que o último semestre pode dar assim, uma ideia para vocês dos acontecimentos, então eu vou pedir para a Juliana colocar aqui o relatório das nossas atividades, porque eu acho que é bacana que vocês tenham conhecimento do que é a nossa associação. Então, justo puder botar para mim aqui. Então, esse é um relatório das atividades de janeiro a junho desse ano.
lá no nosso site, que é o www.ampd.org.br. Eu convido todas vocês a acessarem lá. Nós temos os relatórios desde a fundação da entidade. Ali, quem quiser pode se associar. Também pode ser um apoiador. Tem várias formas de participar da nossa entidade. Pode adiante, Ju. Então, aí nós temos a diretoria da entidade, somos vários companheiros e companheiras. Procuramos ter uma diversidade, homens pretos, mulheres pretas, homens brancos, tem todas as pessoas aí representando a diversidade. Pode passar. Pode passar. Aqui, já em janeiro, nós estávamos no ato em defesa da democracia. E entregando as nossas pautas para o ministro da Educação, Camilo Santana, também em janeiro. Aqui estávamos num ato lá na Redenção de comemoração dos 25 anos do Fórum Social Mundial. A MPD também tem um braço forte na área ambiental, né? Então, aqui nós estávamos num ato na frente do Palácio Piratini, pedindo audiência sobre a instalação da indústria de celulose em Barra do Ribeiro, que é um empreendimento aí que vai causar muitos danos ao meio ambiente, né? Aqui tivemos uma ala da nossa associação na Escola de Samba Imperadores do Samba, que foi bicampeã. Então, aqui estávamos num ensaio. E na próxima, aqui já estamos um ato que protesta contra a construção de um prédio de 60 metros próximo ao Shopping Total, que vai mudar todo o entorno ali da cidade, vai ficar uma coisa horrorosa. Então, estávamos lá apoiando também com outras entidades ambientais. Aqui já é o período de março, né, o desfile da escola de samba aí, que orgulhosamente estávamos lá representando as mães e pais. Aqui o ato do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que é uma data muito cara para nós. Aqui um ato em defesa do orçamento público, com diversas entidades, né? Aqui o lançamento de um livro chamado Turma da Glorinha, que aborda a questão do racismo, né? Um livro de literatura infantil que a nossa entidade apoiou e ajudou a viabilizar a edição. Aqui a nossa Assembleia Geral, né? Que a gente de quando em quando se reúne para deliberar, para escolher as pautas que vamos atuar. Aqui de março e abril temos a marcha da primeira Conferência Internacional Antifascista, a própria participação aí na Conferência Internacional Antifascista, o início da formação das promotoras dos direitos das famílias atípicas, que está sendo, né, um trabalho do Balcão de Direito das Famílias Atípicas, que é um projeto que a gente está em curso, né, mais para o fim agora, e que tem feito uma política de defesa dos interesses das cuidadoras, né? A gente trabalhou o foco de quem cuida, de quem cuida. Então, o Balcão de Direito das Famílias Atípicas tem esse objetivo. Aqui a Aline Kerber, nossa presidenta de honra e coordenadora do Balcão e agora do TEIAS Atípicas, num programa falando sobre a conscientização do autismo. Dia Mundial de Conscientização do Autismo, na Redenção, também foi um ato bacana. Aqui também, pode passar. Aqui, a Aline falando sobre o Balcão dos Direitos das Famílias Atípicas. Aqui em maio e junho, nós tivemos o lançamento do manifesto da Frente em Defesa do Orçamento Público. Pode passar. Aqui uma audiência pública sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Audiência pública.
Aqui mais uma participação da Aline no programa da TV Câmara, falando sobre um ano sem celulares nas escolas, né? Que foi um baita gol, na nossa opinião. Aqui uma reuniãozinha, estamos gestando aqui um projeto de letramento digital para que as mães, pais, cuidadores possam saber como agir na defesa dos seus filhos diante, né, dos riscos que as redes e a internet oferece. Então, em breve vai ter esse projeto. Aqui um painel sobre segurança pública, para uma agenda prioritária para o Rio Grande do Sul, principalmente no que se refere à escalada do feminicídio, que tem sido, né, uma chaga aí no Rio Grande do Sul. Então, participamos também desse painel. Aqui ainda o painel sobre segurança pública. Aqui no Centro de Autismo da PAI em Triunfo, uma visita que fizemos. Aqui a entrega do manifesto da Frente de Defesa do Orçamento Público para o Eduardo Moreira, que é do Instituto Conhecimento e Liberto, o ICL. Finalizamos. É isso, né? Isso. Então, isso para vocês terem uma amostra, né, do que a gente fez no último semestre. Então, eu acho que essa amostra ela é bem exemplificativa. A gente atua na área dos direitos humanos, na área da educação, na área do meio ambiente, na defesa do orçamento público. Enfim, a entidade tem uma atuação bastante abrangente e tem se notabilizado nos últimos tempos como uma grande defensora dos direitos das famílias atípicas, através dos projetos. Tivemos o Balcão de Direitos das Pessoas Atípicas, que foi um projeto premiado, ganhou o prêmio Educação 2025 do Simpro-RS, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Estamos em vias de concluir o Balcão de Direito das Famílias Atípicas, um projeto que tem atendido aí a todo o estado do Rio Grande do Sul. E agora estamos iniciando o projeto Teias Atípicas, para o qual vocês todas aí estão se candidatando para atuarem como mães facilitadoras. Então, eu desejo uma ótima live, desejo sorte aí às candidatas. A gente gostaria de poder contratar todo mundo, mas temos só 12 vagas, né? Criamos um critério bastante, assim, acho interessante, de seleção, para a gente poder avaliar cada uma, e peço desculpas, eu já tinha dito para a Aline, eu tinha um outro compromisso agora às 19h30, então vou deixá-las aí em boas mãos, e que se encantem, como disse a Aline, pelo nosso projeto, porque ele realmente, além de lindo, é necessário e é urgente. Tá bom, gente? Um bom trabalho para vocês. Obrigada, presidente. Obrigada pela explanação da nossa entidade, que nasceu em 2018, e tem feito um trabalho necessário, como ele terminou, né? E urgente, no campo Fica o das... convite, tá? Fica o convite para se associarem lá, para participarem da entidade. Só entrar no site, lá tem um ícone, lá tem várias modalidades de associação, né? Então, vai ser um prazer tê-las lá conosco. Eu sou associada, sou fundadora, sou associada, já estou... Nossa presidenta de honra. E sou muito feliz, né, de caminhar com vocês, caminhar com a Mães e Pais e poder participar de mais um projeto, né, numa função técnica. E eu que tenho uma experiência bastante nas lutas, nos movimentos, né, impulsionada pela Mães e Pais pela Democracia, e também eu fui presidenta, como disse o presidente Júlio, do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, fui vereadora, e tenho acumulado, assim, organização de luta, de articulação, de elaboração e execução de projetos sociais, que é a minha paixão. Como vocês veem, né, na nossa fala, é paixão e luta. A gente realmente acredita que é na luta que a gente se encontra, que é na luta que a gente salva, que a gente transforma dor e luta em luta, e que a gente sai muito maior, sobretudo se a gente está bem acompanhado. E como a gente está falando de uma agenda, de um tema que exige bastante fôlego, não é caminhada de 100 metros, é maratona, a gente tem que escolher muito bem as pessoas que vão caminhar com a gente, para que a gente tenha segurança, nós mulheres em espaços seguros para nós, né, respeitosos,
afetivos, que entendam a nossa maternidade, que entendam o nosso lugar, né? Então, é um compromisso nosso do projeto, e eu sou, então, a coordenadora geral, e estou aqui acompanhada com os já contratados, né? Contratadas a Isis, gestora Transserigov, e a Juliana, que é a nossa social media, a nossa articuladora. Eu quero falar, então, que o Teias Atípicas, a Juliana já pode projetar, é um projeto de luta, é um projeto que tem muito a ver com a identidade da Associação Mães e Pais pela Democracia, de advocacy. O que é advocacy? É defender uma causa, né? É ter propriedade para defender uma causa. E também de comunicação e informação. A gente está focado nos cuidadores, nos PCDs e nos profissionais. As mães facilitadoras aqui são vistas como profissionais, tá? É uma valorização de um trabalho invisível, desvalorizado, que é o da maternagem. E a gente que consegue maternar a gente consegue maternar a luta, né? Porque ser mãe exige muito, uma mãe atípica exige muito, e a gente precisa desse empurrão, né? E dessa valorização, porque amor, mas é trabalho, né? E trabalho tem que ser valorizado e a gente precisa, né, que seja não um trabalho gratuito, mas um trabalho remunerado, né? E a gente acredita na autonomia das mulheres, da construção de redes, a capacidade de liderança, de articulação comunitária, e é assim que a gente enxerga as mães facilitadoras, muito inspirada nas PDAs, né? Nas promotoras dos direitos das famílias atípicas, que estão em formação no outro projeto da Mães e Pais pela Democracia, que é o Balcão de Direitos das Famílias Atípicas. Nós lá temos 100 PDAs, 100 mulheres, né, que trabalham, fazem uma formação conosco e que articulam rodas de conversa e que organizam nos seus territórios a potência, né, da luta a partir da informação, a partir da pesquisa e do mapeamento. Então, nós estamos procurando mães que tenham, né, o desejo, né, de fazer a luta para todos os filhos, para todas as filhas, tá? É a partir do nosso filho, essa inspiração, é isso que nos traz para esse lugar, mas a gente está aqui para pensar e executar políticas públicas a partir dessa experiência da maternidade. É assim que a gente pensou. A gente sabe, pela experiência do balcão, quem são as mães que nos procuraram, né, e analisando currículos de vocês e cartas de intenção, né, a gente sabe que são mães, não raros, solo, né, que dependem muito dos benefícios, que não contam com pensão, que não contam com o pai, né, e que precisam persistir, resistir para poder, então, de fato, ter dignidade na nossa sociedade, né, e poder cuidar, né, adequadamente do filho e da filha, não só como uma obrigação, como eu tenho dito, mas como um direito, poder cuidar com qualidade de vida, né? Então, esse tem sido o nosso foco a partir das mães que têm chegado no nosso trabalho. A gente busca mulheres lideranças, né, que queiram fazer teias, como diz o nome, queiram fazer redes, né, que queiram ter um trabalho mensal nas suas cidades, com roda de conversa, numa perspectiva de grupo de apoio, que queiram ser protagonistas desse processo, que vão se envolver também em grupos focais de estudos e também pesquisas, tá? Que a gente vai ter nas cidades, e em comunicação e produção de conteúdos, tá? Basicamente, é isso que a gente espera e quer contar, né, com a diversidade, uma equipe multidisciplinar, com vários olhares que se somam por essa causa, né? E a gente acredita que ninguém segura o piano sozinha e que juntas somos muito fortes, criando redes somos muito fortes,
que a gente pode superar o isolamento, o abandono, o capacitismo, né? E isso a gente pode fazer quando a gente se organiza. Então, o projeto nos possibilita isso e também equilibrar as dimensões da vida, né? Com mais assertividade, com plenitude, como sujeitos, né? Que somos de afetos e também trabalhamos por inclusão, né? Então, eu quero dizer, para nós é uma honra, né, podermos falar nessa noite para vocês, nos aproximarmos dos nossos desejos, nossos sonhos, nossas lutas, e dizer que o projeto vai buscar disseminar conhecimento, vozes, teias em benefício dos mais excluídos do sistema, que são os atípicos, os neurodivergentes, as pessoas com deficiência, as pessoas com síndromes e doenças raras. Então, eu vou apresentar o projeto, tá? E aí, vocês podem colocar dúvidas no chat, respondam a lista de presença e coloquem o nome de vocês, também cidade e bairro. E ao final, as 3 primeiras pessoas que então levantarem a mão para questionamentos objetivos, a gente vai responder, porque é muita gente, a gente não tem como abrir para todas. A ideia é apresentar, como eu falei desde o início, fazer uma apresentação e um diálogo, uma reunião bem expositiva, porque para nós, assim, o essencial é contarmos com vocês aqui, né? E também análise do currículo e da carta de intenções, e eu logo apresento, então, os critérios. Pode seguir, Ju. Então, é um projeto do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, já em execução, no valor de R$ 1.500.000, e que começou em julho de 2026 e tem duração, vigência de 12 meses. Vai até julho do ano que vem. Pode seguir. O contexto e a justificativa é efetivamente se dar conta do volume deste público e da ausência de políticas públicas. Abandono paterno, abandono familiar, sobreposição de barreiras, vulnerabilidade social e de gênero e a violência, sobretudo doméstica, né, intrafamiliar, a violência de gênero. Então, esse projeto, ele está olhando muito para as mulheres e para o protagonismo das mães. Pode seguir? Tá? O objetivo maior, de fato, é contribuir para a efetivação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, por meio do protagonismo e articulação das famílias e PCDs no Rio Grande do Sul. A partir de uma atuação técnica e educativa, e não tem caráter clínico, como é o balcão, de fazer atendimentos individuais, mas a gente vai fazer rodas de conversa, e grupos focais e podcasts para efetivamente conseguir encontrar soluções coletivas, fazer advocacy, poder instrumentalizar, tá? Grupos a partir de temas específicos e conseguir interferir positivamente no campo das políticas públicas para as pessoas com deficiência, para os atípicos. Segue. Então, queremos mapear 2.000 famílias para a gente articular nessas rodas de conversa nos municípios, nos podcasts, que eu já vou falar para vocês, e também nos grupos focais, tá? De estudos e de pesquisa, que é uma parte bem importante do nosso trabalho. Então, pelo menos 200, né, beneficiários diretos desses 2.000 vão estar participando desses grupos focais temáticos. Por exemplo, a gente vai discutir inclusão escolar na cidade de Porto Alegre, um dos grupos, vão ser 2 grupos, e a gente pretende, com isso, chegar, né, sair do problema e chegar nas soluções, co-criando coletivamente esses caminhos. Uma equipe multiprofissional, com mães facilitadoras, com beneficiários, todos os saberes horizontais, contribuindo de forma criativa, né, para a superação de um determinado problema que está no guarda-chuva, no campo que a gente está atuando, do capacitismo, dessa violência, dessa opressão do próprio sistema contra as pessoas com deficiência. E estaremos, então, em 10 cidades: Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Alvorada, Viamão, Gravataí, Cidreira
Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande, com dados que nos justificam, tanto do censo, do IBGE, quanto da FADERS e quanto do projeto do Balcão de Direitos, a necessidade da gente potencializar essas cidades, esses territórios e o público que tem chegado. Pode seguir. Então, a gente organizou o projeto com uma distribuição territorial nessas 10 cidades, com um mapeamento, né, o número de pessoas a serem mapeadas em cada uma dessas cidades, de acordo com o percentual de autistas identificados. A gente pensou nesse projeto, ele faz uma menção ao TEIA, né, é TEIA, né, mas não é só sobre isso, tá? A gente está abarcando nessa ideia de TEIAs, né, todo o público atípico, PCDs, neurodivergentes, pessoas com síndromes e doenças raras. E em cada uma das cidades a gente vai ter uma teia, tá? Então todas as mães facilitadoras vão ser responsáveis em cada uma das cidades por uma teia, tá? E vai constituir, portanto, né, uma grande teia nessas 10 cidades, muita concentração na região metropolitana de Porto Alegre, e vai se formar as teias atípicas. Em cada uma dessas cidades, além dessa roda, dessa teia, a gente vai ter os grupos focais com a equipe, a multidisciplinar, que reuniu com a gente hoje os postulantes, né, aos cargos existentes, das 5 às 6. Que é mais ou menos o tempo que a gente pretende ficar com vocês, mais uns 20, 25 minutos, 1 hora, para que a gente possa fazer essa apresentação. Pode seguir, Ju? Então, atividades principais do TEIAs atípicas é mapeamento, né? Mapear as barreiras, mapear não só o perfil, o sujeito, mas os territórios, as políticas públicas, para que no Tecendo Vozes, que são as teias, né? Que são as rodas de conversa protagonizadas pelas mães facilitadoras, se possa discutir temas a partir da realidade das pessoas, né? E pensando de baixo para cima os problemas, não de cima para baixo, como é a política pública, via de regra. Infelizmente, né? A gente vai fazer também mutirões de pesquisa, com foco bem na área médica, comunicação popular com 33 podcasts, produção de conteúdo com 2 livros e 2 cartilhas, 2 livros sobre trajetórias e cocriações de políticas públicas e 2 cartilhas com as histórias, com a vida desses protagonistas, as protagonistas que são vocês, todas as famílias que a gente vai encontrar de destaque, e também com os profissionais. E a gente quer ter uma cartilha que fale sobre o diagnóstico do TEIA, para entregar em todas as UBSs desses 10 municípios, e suporte, e outra cartilha para suporte para a inclusão escolar dos estudantes, para entregar em todas as escolas públicas desses 10 municípios. Como você sabe, nós somos os responsáveis pelo Congresso da Educação Inclusiva do Rio Grande do Sul, fizemos o 1º, o 2º e o 3º, e a 4ª edição faz parte do projeto Teias Atípicas, nesse ano. E, por fim, aqui, de atividade principal, os grupos focais, que são esses momentos que a gente vai estar, então, produzindo, formulando soluções para os problemas que são individuais e coletivos, em relação a acesso a direitos, a acesso a políticas públicas, a informação, e tudo aquilo que a gente pode fazer coletivamente para produzir movimento, né, para produzir mudança, num contexto de enorme violação de direitos humanos contra as pessoas com deficiência. Pode seguir. Então, o Tecendo Voz, onde vocês vão ter o protagonismo, as mães atípicas, as mães facilitadoras. A gente está dizendo, o protagonismo feminino está garantido aqui no Teias Atípicas. E esse é o Tecendo Vozes, que são rodas de conversa, uma por mês, em cada uma das cidades. A liderança e as protagonistas são as mães atípicas, bolsistas, facilitadoras do projeto, que têm referência em cada uma das localidades, que já fazem esse trabalho, mas que vão ser incentivadas, legitimadas, né, para seguir e para fazer conexão em rede, né, juntar as pessoas com serviços, levar o serviço às pessoas e traçar esse caminho, essa caminhada
as famílias, sobretudo, com as que estão chegando, né, que estão recebendo laudo, que estão se encontrando nesse mundo dos atípicos. Então, para nós, é motivo de muito orgulho ter mães, né, como um cargo mesmo dentro de um projeto, reconhecidas na sua maternidade, reconhecidas na sua liderança, no seu protagonismo. Pode seguir? Pode seguir. Então, podcasts, a gente quer trazer mulheres de todas as cidades para dialogarem, tá, sobre as suas vidas, sobre seus modos de vida, a gente poder falar sobre a trajetória das famílias, como é que elas conseguiram os direitos, como é que elas conseguiram a inclusão, a acessibilidade, para multiplicar, né, caminhos, futuro, esperança, e chegar numa comunicação mais direta, mais simples, mais popular. A plataforma digital vai ser a forma que a gente vai organizar essas teias que vocês, mães facilitadoras, vão protagonizar. Então, a gente quer unir pessoas de Pelotas com Alvorada, com Canoas, com Porto Alegre, trocar informação. Então, a gente vai construir um sistema assim, né, que seja possível esse acolhimento e essa construção de apoio mútuo em todos os territórios contemplados. As cartilhas que eu já mencionei, os 2 livros de trajetórias, né, de vidas, de exemplos de luta, que podem salvar muitas pessoas na nossa caminhada, tá? Então a gente quer reconhecer essas trajetórias com a produção desses livros, que para nós são produtos bem importantes. Pode ser. E aí o trabalho de vocês tem uma sustentação legal, né? Tem um direcionamento que vai desde a Convenção da ONU sobre Direitos dos PCDs, Lei Brasileira de Inclusão, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, mais recentemente o decreto que institui a política educacional especial inclusiva, tá? E com compromisso constitucional, de garantir, sem sombra de dúvidas, a dignidade das pessoas com deficiência, né? E a gente buscando atuar na brecha, né? Na brecha da realidade das coisas e entre a realidade das coisas e como elas foram formuladas, né? Porque uma coisa é a lei, outra coisa é ela acontecer na prática. Então, o que gera essa liga é a luta, é a denúncia, é a organização, é a articulação. Pode seguir. É garantia de direitos o nosso projeto como resultado esperado, é inclusão escolar efetiva, então estamos olhando para crianças e adolescentes como prioridade absoluta, como preceita o ECA, no artigo 4º do ECA, Constituição Federal, e também as evidências para as políticas públicas. A gente quer induzir políticas públicas, trazer estudos, dados, aproximar as pessoas dos recursos institucionais e da tomada de decisão dos decisores. Pode seguir. Seleção de profissionais, a gente não vai apresentar aqui, fez parte da apresentação anterior, e pode seguir das mães facilitadoras. Pode seguir. As cidades estão aqui, a gente vai contratar 3 em Porto Alegre e 1 em cada uma das demais cidades, 12, então, mães facilitadoras, que tenham como comprovar, né, que o filho é uma criança atípica. A gente vai, então, fazer uma seleção, separar todos os currículos de cada cidade e fazer uma seleção com base em critérios, né, que vão estar definidos a partir de amanhã no nosso site, no termo de referência. E é muito importante saber que é uma carga horária de 30 horas semanais, é um trabalho híbrido, presencial e também online. Então, tem que ter estrutura para esse online no período de 10 meses, o valor mensal é de R$ 3.200 e a gente vai contratar por PJ ou MEI, que não precisa ter no ato da postulação, da candidatura, mas que a gente vai dar um prazo para constituir essa MEI. A gente já tem mães
que atuam no nosso projeto, né, no balcão de direitos, e a gente, então, consegue apoiar nesse processo. Portanto, não há um obstáculo para a Constituição nesse momento, nenhuma necessidade de ter uma PJ, uma MEI, para poder concorrer à vaga, tá? Pode seguir. Ser mãe de criança, adolescente ou adulto com deficiência neurodivergente, autista, síndromes e doenças raras aqui também. Possui no mínimo ensino fundamental completo, possui telefone e computador com acesso à internet, residir no município no qual se candidata, ter disponibilidade para a realização das rodas e atividades territoriais, preferencialmente possuir experiência como liderança comunitária. Então, a gente coloca aqui a formação das promotoras dos direitos das famílias atípicas, do balcão de direitos das famílias atípicas, como um diferencial aqui das candidaturas, pela formação, pela experiência comprovada em liderança, né? Então, o que se espera, né, os requisitos específicos vão estar definidos no termo de referência que correspondem ao detalhamento do plano de trabalho, que também vocês podem acessar pelo site da Mães e Pais, mpd.org.br. Pode seguir. Então, recebemos já pelo teiasatípicas@gmail.com, currículo e carta de intenções, vocês receberam um link, estamos nesse momento no processo de seleção, né, de encontro, né, com vocês postulantes, e a gente vai ter um momento também para receber os comprovantes específicos que compõem, né, os critérios da vaga de mãe facilitadora, que é então o terceiro momento. Pode seguir. Até 20 do 8 a gente pode receber currículos, mesmo as que não participaram aqui podem enviar até 20 do 8, e a gente vai estar até dia 25 respondendo, recebendo, né, as respostas ao questionário das candidaturas, tá? A gente vai analisar brevemente, mas já estamos sistematizando, de 25 a 30 do 8, as candidaturas que chegaram, e 31 a gente já quer estar informando e fazendo, então, o convite para as que foram selecionadas por nós e solicitando os documentos nesse meio tempo que comprovem, né, as exigências da carga da vaga, tá? Eu tô com meu filho aqui, né? O bom do home office desse horário é que a gente pode trabalhar, né? Mas ao mesmo tempo, é como acho que quase todas vocês, né? A gente tá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, meu pequeno. Não? Tá. Então, a gente mantém a transparência da remuneração, é um valor compatível, né, com o trabalho a ser exigido, né, dentro do projeto. Bom, os casos que a gente não conseguir responder, a gente vai, então, poder fazer isso na sequência também por e-mail, como eu falei para vocês. Pode seguir, Ju? Que acho que vamos para a última. Então, a pergunta que fica, né, como podemos somar forças? Estamos à disposição para somar, dialogar, tecer junto as redes para uma sociedade genuinamente inclusiva, e assim eu fecho a apresentação, ficando à disposição para responder 3 questões. Eu vi que chegou as 3 mães. Podem colocar no chat, mandar por e-mail, é a melhor forma da gente responder. A gente quer responder uma a uma e construir também ideias e possibilidades para o nosso projeto que podem surgir a partir das indagações de vocês. Então, vamos ver quem primeiro. Travou um pouco aqui, mas ela já retorna, pessoal. Eu caí, Ju? Ju, eu caí. Voltou. Voltei com outro, né? Tá. Tá, então já temos aqui, vamos ver quem pergunta primeiro, Gisela. Oi, Aline, boa noite. Tá me ouvindo, gurias?
Sim, estamos te ouvindo. Tu pode falar o teu nome, a cidade que tu és e bairro. Tá, eu tô falando de. Meu nome é Gisela Janaína, eu tenho 42 anos, estou falando de Santa Maria, o bairro é Alto da Boa Vista. Estou bem pertinho aqui da Escola Marista Santa Marta. O que me chamou a atenção, posso falar, Aline? Pode. Até assim, para contribuir mesmo, o que me chamou a atenção ali é na confecção, eu entendi, ou na produção das cartilhas. E o que me trouxe a atenção foi o que a gente fez agora recentemente, que foi juntar todo um trabalho para acolhimento do Miniteia pelo Primeira Infância Feliz, pela Primeira Infância Melhor, né, que seria o PIN. E compreendi que o trabalho do TEA, da mãe facilitadora, é semelhante ao visitadora. É isso mesmo? Eu não sei, eu não conheço especificamente esse programa, essa política pública para te afirmar, mas eu te afirmo que sim, é uma liderança que porventura vai buscar, né, as famílias nas casas, vai buscar nos recursos institucionais e não institucionais, como postos de saúde, como associações, como escolas, e é uma organizadora de grupos de apoio, rodas de conversa e também articulação com grupos focais para debater temas, para produzir conhecimento, como podcast e como cartilhas e também os livros, tá? Então, ela é uma articuladora disso e faz a conexão da equipe com os territórios, da equipe com os beneficiários, e é isso. Entendi. Aqui na nossa cidade, a gente costuma comentar sobre. A gente faz um trabalho da Rede Oeste, que é a região que eu faço, mas cada região tem a sua demanda, né? Então, a gente faz as rodas de conversa, às quartas-feiras a gente faz uma reunião nos postos, né? E aí a gente vai organizando conforme a demanda, se é criança, se é adolescente, se é mãe, entendeu, Anny? Entendi. Não sei se Tá vai ser a certo, mesma. muito obrigada pela questão, acho que é parecido, sim, né, mas tem algumas outras especificidades que envolve daí um trabalho mais de articulação, né, e de referência, de liderança mesmo, tá? Obrigada, Gisela. Então, a DIB. Boa noite, Aline. Boa noite, mães. Eu me identifiquei bastante com o nome Teia, né? Tu é da onde? Eu sou de Canoas, Canoas. bairro Fátima. Tá. Por ser uma teia, né, que conecta, um fio de teia que conecta os outros, né? Eu queria saber como que vai ser feito as conexões com as famílias. Como é feito o alcance, esse alcance, assim, por exemplo, com o nosso público-alvo? E a estrutura eu gostaria de saber, e também a questão, assim, do local, dos encontros, das rodas de conversa, como que é feito? Obrigada, Dibi. Então, a gente, local, cada cidade, a gente vai ter que escolher um local para fazer essas rodas de conversa. Ele também pode ser itinerante, pode mudar de escola, pode acontecer em associação, posto de saúde, e tem que acontecer mensalmente. A pesquisa e a equipe vão ajudar a chegar nessas pessoas junto com vocês em cada uma das cidades, para a gente convidar essas pessoas para participarem e para manterem a participação nas teias, que é o Tecendo Vozes, nos grupos focais, que é para estudo, que é para pesquisa, que é advocacy, que é para co-criar soluções para problemas reais, né? E aí isso vai acontecer em cada uma das cidades, por isso que a gente quer uma mulher de cada cidade, ou cidade próxima, por exemplo, Cachoeirinha pode ser
pode ser uma mãe facilitadora de Gravataí, porque o projeto não está em Cachoeirinha, né? A gente pode, Canoas, com Esteio, com cidades bem próximas, né? Porto Alegre com Viamão, a gente tem condições de imaginar um trabalho estruturado, organizado, né? Dessa forma. Tá. Eu te respondi, Adib? Sim, obrigada. Então, tá. Obrigada. E agora, Pamela. Olá, boa noite. A gente está sempre em função de filhos, né? Eu já dei janta para um, escovei o dente da outra. Eu sou de Rio Grande, eu falo do bairro Bucos, tá? Eu sou aqui fundadora do coletivo Autistas Crescem, né? Eu tenho um filho adulto com 18 anos autista, não oralizado, e eu olho muito para essa parte porque falta política pública para a pessoa autista que cresce, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Eu gostaria de saber se esse projeto visa também as pessoas adultas de alguma forma e se ele tem ligação, então, direto com o governo federal? Desculpa se eu estou falando alguma besteira. Sim, são duas perguntas, né? O público adulto, se eu entendi, né, Pamela? E também a questão da relação com o governo federal. Sim, a gente não, diferentemente do balcão, que a prioridade é crianças e adolescentes, e vou dizer, Rio Grande e Pelotas pediram muito para a gente olhar para os adultos, e a gente conseguiu estruturar isso nesse projeto. Então, a gente está olhando para adultos, e os próprios adultos podem participar, né? Em sendo pessoas atípicas do projeto. Então, não é só para cuidadores, como é o balcão, né? E que é o que traz vocês aqui, que são cuidadoras, são mães atípicas, né? E o governo federal é o parceiro da Associação Mães e Pais pela Democracia, através do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, especificamente a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá? Então, a gente se organiza dessa forma. Tá respondido, Pamela? Sim, obrigada. Obrigada, da mesma forma. Então, muito legal saber, Coletivo Autistas Crescem, né, e tantas instituições que têm mães aqui, postulantes, né, que estão querendo esse espaço, né, para um trabalho mesmo efetivo na luta, e também ajuda a sair do voluntariado, né, a gente sempre pensa nisso, a gente faz, mas assim, não é possível sem uma estrutura mínima, e é mais fácil, é uma maratona a gente fazer isso com outras pessoas. A gente diz a luta se ela for coletiva. Esse é o nosso hino, né, Giza? Que aqui enxergo, né? Que é uma mãe expert, uma PDA também do Balcão de Direitos, né? Aqui de Porto Alegre. Então, menciono, e assim, mencionando a Giza, gostaria de agradecer a presença de todas. A gente está chegando no nosso final, pedindo que dúvidas, tá, sejam encaminhadas. Quem quiser receber a apresentação pode pedir para que vocês leiam, conheçam. No site tem lá o plano de trabalho e também, a partir de amanhã, o termo de referência para vocês conhecerem todas as nuances do projeto. É um trabalho flexível, não exige cumprimento de hora presencial, mas uma parte vai ser presencial dessas horas semanais, né? Tanto de visita nas casas, de pesquisa, de organização das rodas, dos grupos focais, dos podcasts, tudo que vocês vão ter direito de atuarem e também brilharem, né, como mães facilitadoras que têm muito a contribuir, com muito conhecimento. Tá? Eu quero desejar ótima seleção para todas. Espero que as selecionadas representem a nossa luta, a nossa entidade e façam jus, né, com profissionalismo, ética, respeito, que enxerguem o bosque, né? A gente tem dito muito, não vamos olhar só para a árvore, vamos olhar para o bosque, para um caminho que a gente pode construir juntas, né? E acho que as teias, né? Tudo isso que vai acontecer, a gente vai se enredar para algo bonito, novo, inédito, e a gente está apostando nisso, tá? Então, agradecer muitíssimo, espero que a gente tenha a oportunidade de se aproximar, se conhecer mais. Nem todas serão selecionadas, né? Mas a gente sabe que as que forem selecionadas, então, vão ter um compromisso, né, com a nosso projeto, e assim como nós teremos um compromisso em viabilizar o trabalho, em viabilizar
melhorias, né, nos territórios, nas cidades, que é o que a gente quer fazer na inclusão, na acessibilidade e na dignidade da pessoa com deficiência. Então, dito isso, eu encerro por aqui, desejando ótima noite. A gente pode enviar também esse link, que a live foi gravada, para que vocês possam assistir, tirar outras dúvidas e também nos ajudar a ir mais longe, tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Até breve. Obrigada. É nóis.